Abram comigo o Evangelho de Mateus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que, para mim, é fundamental nesses dias que nós estamos vivendo. Há muitas e muitas histórias que estão sendo contadas, no nosso mundo religioso, no nosso mundo gospel. Há muito alvoroço, há muita confusão entre nós, no próprio ambiente evangélico e mesmo católico. Há muita confusão generalizada. São teorias, são sentimentos, são ideias, pensamentos, propostas, projetos, oriundos às vezes de informações completamente desconectadas com o princípio de Deus, com sua palavra. E este texto interessante, eu estava comentando aqui com os meus pastores, que este texto que eu coloco na mão de vocês, nesta manhã, este texto tem pelo menos 45 anos de vida. Está vendo aí? Esse esboço que eu coloquei hoje na mão de vocês, tem pelo menos 45 anos de vida. Eu escrevi há 45 anos atrás. Eu trabalhei nesse texto há 45 anos atrás. E quando eu fui procurar alguns comentários sobre os acontecimentos desses últimos dias, que todos nós estamos atentos, ouvindo as informações aqui e acolá, internet, rede social, jornais, enfim, estamos recebendo as comunicações. Quando eu tomei esse texto, eu observei que ele é tão atual hoje quanto foi há 45 anos atrás. Atualíssimo, atualíssimo. Não mudou nada, a não ser a quantidade de informações que recebemos e o número crescente de situações nos nossos dias, e vocês vão saber o que eu vou explicar para vocês nesta hora, e o número crescente de circunstâncias, situações que no nosso mundo moderno estão se apresentando. Então eu venho a vocês trazer não a proposta final. Aqui está a revelação final do Carlos Alberto. Quando alguém disser isso para você, saia fora, vai embora, porque aí é um falso profeta. Aí é um falso profeta. Quem achar que tem a revelação, que tem a teoria, que tem a palavra final, saiba que é falso profeta. Saiba que é falso profeta. Nenhum de nós tem a palavra final. Nenhum de nós tem a revelação final. Não, senhores. Há várias teorias no nosso mundo cristão, e há várias teorias no nosso mundo teológico, há várias correntes doutrinárias, correntes de ensino. Então, o que nós queremos, e a minha proposta a vocês nesta manhã, é que racionalmente, com simplicidade, a gente se coloque diante do Senhor e da sua palavra para saber o que é que o Espírito Santo diz à igreja. E nós nos preocuparmos exatamente em viver uma vida de santidade e de justiça, que esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Se Cristo vem hoje, vem amanhã, vem depois, vem o ano que vem, ou vem daqui a 5 minutos, isso não é problema nosso. O problema nosso é vivermos em santidade e justiça a partir do momento em que nós nascemos de novo e que ganhamos a nova vida em Cristo, e que nós nos tornamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não importa, alguns lutam para saber se tem que ser, se Cristo vem antes da tribulação, depois da tribulação, se é amilenista, milenista, pós-milenista. O que tem de doutrina, de filosofia relacionada com essas situações dos últimos dias, vocês não podem nem imaginar o número. Tem gente dando palpite para tudo quanto é lado, e nenhum de nós tem palavra final. Alguém diz, eu creio na tribulação antes do arrebatamento. Outro diz, eu creio que a tribulação será depois do arrebatamento. Vá pentear macaco, vá. Deixa de conversa fiada. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Então para com isso, essa presunção humana. Presunção humana. E o pior de tudo não é só presunção. O pior de tudo é chegar à frente do povo, como eu estou fazendo aqui agora, e então dar uma palavra como se fosse final. Se eu fizesse isso com vocês, eu ia convidá-los a se retirarem. Sabe por quê? Porque
porque eu seria mais um falso profeta no meio de tantos falsos profetas que tem por aí. E eu não sou candidato nenhum a falso profeta. Já tenho idade suficiente, temor suficiente, experiência suficiente de 52 anos de ministério pastoral para não falar bobagem, para não dizer besteira. Entendeu? Para não comprometer a minha reputação, minha vida, minha história como pastor do rebanho de Deus, como cidadão da minha pátria brasileira e como um cristão que ama a Deus e ama vocês e que respeita as pessoas. Respeita as pessoas. Então, o que ocorre é que nesses dias as notícias têm causado temor. O povo tem ficado assustado. Eu tenho visto pelas redes sociais, eu tenho visto as manifestações, as expressões. Tem gente que começou a chorar desesperado porque Cristo vai voltar agora, dia 23. Então, vai voltar dia 23. Então, diz, não estou preparado, dia 23, vou comprar um vestido novo para o arrebatamento. Não precisa se preocupar com isso. Não estou preparado. Para com isso, pessoal, para com isso. O importante não é se ele vem hoje ou amanhã ou depois. Portanto, se ele vem de madrugada hoje, de madrugada de manhã ou depois, não importa quando ele vem. O importante é que eu, como a noiva do Cordeiro, estou preparado para o encontro com o meu noivo. Agora, se ele vier agora, glória a Deus. Se não vier, vai me apanhar pregando o evangelho, anunciando o evangelho, fazendo discípulos. Este é o grande desafio. Faça discípulos. Porque senão está na hora de parar com tudo, né? É dia 23, semana que vem, domingo que vem, estamos lascados. Os discípulos todos vão parar com todos os projetos, programas e tudo, porque vem já está aí. Para com isto. Ele poderá vir esta madrugada, como ele poderá vir a madrugada daqui a 50 anos, ou daqui a 100. Então não fica se intrometendo no que Deus tem que fazer, e menos palpite, e mais temor de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, que eu quero hoje trabalhar com vocês em alguns desses textos. É simples, eu vou ser objetivo, tá? Por isso que eu deixei nas mãos de vocês, está escrito, para que vocês acompanhem isso na leitura bíblica que vocês fazem. Mateus capítulo 24, verso de número 32. Olha lá, 24, verso de número 32. Jesus ensinando sobre a parábola da figueira, ele dizia exatamente isto para exortá-los à vigilância, para falar com as pessoas sobre a importância de estarem vivendo em vigilância, atentas com os acontecimentos, todos que hão de anunciar a gloriosa volta do Cordeiro de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, está às portas, sabei que está próximo às portas. Quando virdes todas, repitam, todas estas coisas. Quais coisas? Vamos já ver. É verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. As 2 estarão trabalhando no moinho, uma será domada e a outra deixada. Portanto, o que devemos fazer? Vigiai, porque não sabeis em que hora, em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, que
Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, vamos tranquilizar o nosso coração e apaziguar o nosso coração para entendermos quais as circunstâncias que anunciam a vinda do Filho de Deus, que anunciam os dias finais. Vamos observar o que diz a Escritura e quero convidá-los a abrirem comigo 1 Tessalonicenses, lá, e eu vou hoje me restringir à leitura bíblica, para não ficar na minha opinião. Se fica na minha opinião, nós podemos errar. Então, menos a minha opinião e mais a opinião das Escrituras. Saber o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. 4, verso 13. O apóstolo São Paulo ensinando sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, a manifestação da vinda do Cordeiro, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz ele assim, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim: não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem, os que morrem, os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, diz o apóstolo São Paulo. Então ele está dizendo, olha, vai chegar aquele dia em que haverá o arrebatamento, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, serão levados, arrebatados primeiro, os mares darão os seus mortos, e, enfim, as sepulturas darão os seus mortos, enfim. Primeiro os que morreram, salvos em Cristo, serão arrebatados primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor também nos ares, como diz a sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 15. Volta lá comigo. 1 Coríntios, agora, capítulo de número 15. O apóstolo São Paulo, vocês notem que ele fazia questão de ensinar sobre estas verdades, sem colocar temor, ansiedade, desespero no coração de ninguém. Primeira de Coríntios, capítulo 15, verso 50 a 52. 15, 50 ao 52. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Então o apóstolo São Paulo faz questão de ensinar sobre a realidade da vinda de Cristo, que virá agora
não como o cordeiro que foi crucificado e morto, mas como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E virá exatamente para levar para si aqueles que lhe pertencem. Agora, veja, a própria Escritura diz que nós não temos nenhuma autorização para estabelecer nem a hora e muito menos o dia. Esta não é a nossa responsabilidade. Ele deixou, portanto, sinais. No Evangelho de Mateus, volte lá comigo, Mateus, no capítulo 24, no verso 3, que você há pouco me acompanhou na sua leitura. Agora, no verso 3, 24, verso 3, Jesus disse que no Monte das Oliveiras, quando ele se achava sentado, aproximaram-se os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da vinda e da consumação dos séculos. Então ele disse: vede que ninguém vos engane. Veja, o que é que os discípulos estão pedindo? Estão pedindo a hora? O dia? O mês? Estão pedindo? O que é que eles estão pedindo? Os sinais. Quais os sinais evidentes que demonstram que estamos próximos ao dia final, ao dia do arrebatamento, ao dia em que cumprir-se-á toda a revelação da palavra sobre esta questão, sobre este tema. Dize-nos a respeito dos sinais, não a respeito da data e muito menos da hora. Portanto, quando o apóstolo São Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no verso 18, que você leu há poucos minutos comigo, o arrebatamento será para todos os salvos, para os cristãos verdadeiros que estão inscritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, que foram transformados em novas criaturas, que foram transformados em filhos de Deus. O arrebatamento é para os filhos de Deus, foram alcançados pela graça de Deus, foram transformados em filhos amados do nosso Pai, foram transformados em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque como vasos, né, transformados pelo Senhor na sua habitação, diz o apóstolo São Paulo, este é o templo, este é o corpo de Cristo. Todos estes, naturalmente, que foram transformados em filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo, estes todos, naturalmente, serão aqueles que o Senhor os arrebatará, os levará, para que eles estejam com o Senhor para sempre, pela eternidade, da eternidade sem fim. Então, veja que o Senhor não pede, os discípulos aqui não pedem a data, nem o mês e nem o dia, como eu tenho notado que o pessoal está desesperado aí para saber qual é a data, o dia, o mês, a hora, né? De jeito nenhum. O discípulo de Jesus diz quais os sinais, quais as evidências, o que deve nos levar a nós estarmos atentos para este dia, que será um dia extraordinário, em que todos nós vamos experimentar esta gloriosa manifestação da glória de Deus. Quais os sinais? O que antecede? A que devemos estar atentos? O que devemos observar? Como devemos nos comportar? O que devemos saber a respeito desses fatos? Então eu separei para vocês aqui, vocês têm pelo menos comigo 20 sinais. Existem muitos outros mais. Mas 20 sinais que eu fiz questão de destacar para vocês me acompanharem. Primeiro sinal que está aqui, nos versos 5 e no verso 24, de Mateus 24, verso 5 dizia Jesus: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? A muitos. E no verso de número 24, o Senhor Jesus ensina dizendo o seguinte: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios
eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Então, esta é a questão dos falsos cristos. Quem são os falsos cristos? Os falsos cristos não é que eles se denominem cristos. Falsos cristos são aqueles que se propõem a fazer aquilo que Cristo faz, que se propõem a dar a resposta que Cristo dá, que se propõem a ser a solução dos problemas da humanidade, como Cristo é. Então, aí estão os falsos cristos, aqueles que dizem assim: eu sou a solução para a economia do seu país, eu sou a solução para a medicina, eu tenho a cura para todas as enfermidades e maldições, eu tenho a solução para todos os problemas da humanidade. Então, quando alguém se apresentar com estas propostas, que somente são dadas a Jesus, estes, diz o Senhor, estes são os falsos cristos. E nós estamos vivendo em dias em que há tantas e tantas propostas e tantas personalidades por aí, no mundo todo, se propondo a dar a solução para os problemas e conflitos que a humanidade está vivendo. Segundo sinal, Mateus 24, verso 6 agora. Observe o verso 6. Disse Jesus: ouvireis certamente falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda, vocês estão ouvindo de guerras e de rumores de guerras? Vocês estão ouvindo? Nunca se ouviu no mundo todo tanto a respeito destas notícias. São as guerras, os rumores de guerras entre as nações, né? Os conflitos generalizados nos nossos dias. Nunca ouvimos tanto a respeito disso. Não só pelo aumento, pela incidência do ódio que recai sobre todos os povos, mas também pelo nível de informação que hoje nós recebemos. Qualquer acontecimento, por mais simples que seja, por exemplo, agora o terrorismo lá na Inglaterra, nesta semana. Isso aconteceu, digamos, 9 horas da manhã, quando 9h30 já tinha o anúncio, né? O anúncio já tinha chegado ao Brasil. Hoje em dia, a rapidez da comunicação é fantástica. A gente vive na era da cibernética, na área da rapidez, da comunicação, rapidez da comunicação. E é o que acontece. Então, o número, naturalmente, vai aumentando, sem dúvida alguma, mas as informações, naturalmente, vão chegando a nós com muito maior rapidez do que nós imaginávamos. Então, temos a guerra nuclear, temos a guerra de nervos, que está cheia por aí, temos as guerras psicológicas, né, entre os povos, que são outros matizes, outros tipos de guerra, mas que temos no nosso momento histórico atual do mundo que nós estamos vivendo. Terceiro, Mateus capítulo 24, verso 7, Jesus está dizendo agora no verso 7, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha lá, é nação contra nação. Significa que não há paz entre os povos. Vocês estão observando e vendo o que está acontecendo lá na Coreia do Norte? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Japão? E na Coreia do Sul? E na Índia? E na China? E na Rússia? E na Venezuela? E na Bolívia? E no Brasil? É só você abrir o jornal, só você ligar a sua televisão no noticiário e você vai se deparar com todas estas informações, com toda esta violência. Veja a nossa nação, você vai dizer, aqui nós não temos conflitos, nós não temos guerras. Não temos? E a guerra entre os políticos? E a guerra psicológica? E a guerra de informações? Estamos vivendo hoje o período pós-moderno em que a ênfase acentuada, exacerbada sobre a mentira, torna-se verdade. É a era da declaração de um fato mentiroso, repetidas vezes, a ponto dele tornar-se realidade. Então, é outro tipo de guerra. É uma guerra que produz desequilíbrio, né, emocional,
social, econômico, financeiro e por aí afora. Então, estamos vivendo dias em que esta é uma realidade. Agora, só deixa eu dizer a vocês uma coisa. Sempre foi assim. Não é novidade nenhuma. Só que o número, a incidência sobre a repetição desses sinais é que nós devemos estar atentos. Tá? Devemos estar atentos. Perseguição contra os cristãos, nós conhecemos ao longo da história. Ao longo da história. Os cristãos, sempre que existiram, foram perseguidos. Tanto quanto os judeus foram perseguidos. Tanto quanto os muçulmanos foram perseguidos. Então, não tem novidade na história. Diz a Escritura que não há nada novo debaixo do sol. Não há. Repete-se. A história vai repetindo-se cada dia. Agora, devemos estar atentos com a incidência, com o crescimento, com a multiplicação, com estes fatos que vão levar fatalmente àquele chamado dia de Deus, em que todos nós vamos ouvir as trombetas ecoarem, como o texto que vocês leram comigo, e então os salvos em Cristo serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Se virá antes da perseguição, da tribulação, ou depois, deixa eu dizer para você uma coisa, não fica preocupado com essas picuinhas. Se procurem cuidar da sua vida diante de Deus, porque este é o segredo para você se manter atento e preparado para o encontro com o Senhor naquele dia. O verso 7 fala sobre fomes e pestes. Fomes e pestes. Eu estava lendo aqui nesta semana sobre os dados estatísticos relacionados com a fome, com a peste, e fiquei impressionado de ver o número que aumenta cada dia mais na humanidade de pessoas que dormem diariamente com fome. Hoje em dia, 57% da população mundial dorme com fome. Faz uma refeição só por dia. Os que conseguem fazer. Quantas refeições se faz por dia? Então, 57% da população mundial dorme com fome. Porque só pode almoçar. Ou só pode ter uma refeição, o café da manhã. E não tem a janta. 57% da população mundial. Fomes. E as pestes? E as pestes? Você já viu as pestes que nos nossos dias se multiplicam? Esta semana nós corremos atrás de cuidar e atender alguns irmãos nossos, inclusive o pastor Valmir e sua família, passando por uma pressão tremenda, porque a pequenina Antonella, de 2 meses, está sofrendo de uma bronquiolite, motivada por um vírus que não há antibiótico que consiga deter. Inclusive, ele pediu que nós orássemos por ele. Hoje não posso deixar que saiamos sem a gente lembrar do pastor Valmir, da pastora Nádia e da Antonella, que é netinha do Valmir. Está internada no hospital já há quase 3 dias, né, com aquela sonda, com sonda e tudo. A criança, 2 meses, pequenina ainda. Enfim, esse é um caso. Você deve conhecer dezenas de outros casos. Há pestes, há doenças, há enfermidades que você não sabe, que a ciência não sabe a origem. E que os antibióticos, que os remédios todos não conseguem deter. E ninguém sabe. As bactérias todas que existem por aí, né, não se sabe a sua origem. A multiplicação, o aumento destas pestes é um aumento cada vez maior. Então, sinais da volta de Cristo. Um dos sinais da volta, o aumento, a incidência, o número é cada vez maior. Sobre a questão dos terremotos. Terremotos, capítulo 24, no verso 7, diz exatamente isso. Haverá fomes e terremotos em vários lugares.
E então, meus amados, está aqui a estatística que coloquei, alguns números para vocês. No século XV, tivemos a informação de 115 terremotos. Isso no mundo, né? No século XVI, 253. Século XVII, 378. No século XVIII, 640. No século XIX, 2.119 terremotos. E no século XX houve mais de 3.500 terremotos. E eu estava vendo as notícias aqui, né, sobre o terremoto semana passada no México. O México teve mais de 40 grandes terremotos nos últimos 100 anos. Mais de 40 grandes terremotos nos últimos 100 anos. E sobre a questão dos terremotos, a estatística desde 1960 até 2012, no mundo, os mais fortes terremotos se deram em Valdívia, no Chile, que matou 7.000 pessoas. No sul do Alasca, que matou 139. Na Indonésia, 297.200 pessoas morreram na Indonésia, isso em 2004. Em Tohoku, no Japão, em 2011, 15.800. Em Kamchatka, na Rússia, em 1952, 2.300 pessoas. Em Maule, no Chile, em 2010, 525. Em 1906, no Equador, 1.000 pessoas. No Alasca, em 65, 8.000 pessoas. No Tibete, 3.300. Na costa de Sumatra, 10.000 pessoas. E os mais letais, os mais que mataram mais, em Tangshan, na China, em 1976. 76 na China, matou 655.237 pessoas. 655 mil. Na Indonésia, em 2004, 297.200 pessoas. E vai por aí afora. Né? Na Guatemala, na Índia, na Armênia, no Irã, né? No Peru, no Paquistão, na China, na Indonésia. Aqui estão os números. País fica em área vulnerável a tremores por estar em região de encontro de placas tectônicas. Quer dizer que o México tem sofrido um número maior de terremotos exatamente pela localização do país e aquelas placas tectônicas que formam a base territorial daquela nação. Então, queridos, notem a incidência, o aumento. A gente tem que estar atento, de olhos abertos, exatamente para esta incidência, para o aumento destes números todos que vão nos enchendo de expectativa. Esse não é o sinal, mas é um deles. É um deles que nós temos que somar com todos os demais. Por isso que eu fiz questão de separar aqui para vocês alguns deles. No capítulo 24, mesmo no verso 9 ao verso 10, veja lá o que Jesus ensina. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Ódio, traição e morte. Não é isso que nós temos visto diariamente nos nossos jornais, nos informativos todos? Exatamente os cristãos, inclusive, né, sendo mortos hoje em dia num número cada vez mais crescente, maior, né, lá na região onde estão os países muçulmanos, né, na Nigéria, Paquistão e outros mais. O número de foragidos, né, o número de habitantes de um país procurando socorro, abrigo em outros países, quer seja na Europa, quer seja no Brasil, da mesma forma. Então, nós nunca vimos
esta incidência tão grande. A perseguição aos cristãos tem sido uma tônica. É verdade. Você vê aquele Estado Islâmico? O Estado Islâmico tem um prazer enorme em deixar os cristãos sem cabeça. Eles não gostam muito dos olhos azuis dos cristãos, está entendendo? Então ele prefere cortar a cabeça. O que é que você acha da ideia? Né? Pois é. Eles matam apenas porque não são da sua ideologia, porque não são da sua facção criminosa, porque não são aliados ao seu projeto de terrorismo mundial. Então, morre. Então, guerras, rumores de guerras, traição, ódio e morte. Você já viu a violência infantil como aumentou? Dá uma olhada na violência infantil. Ontem eu vi um quadro na televisão, né, que me deixou pasmo. As crianças do Paquistão, as mães esquálidas, com fome, as crianças com fome, não sei se vocês viram, e as crianças que são a maioria, as crianças que não têm pai, não têm mãe. Imagina o que será desta geração, se sobreviver. O que será dessa geração? Temos revolta, temos violência, e por isso temos a onda de terrorismo mundial aumentando cada vez mais. Porque muitos destes terroristas são oriundos dessas outras nações, né, que naturalmente estão vivendo a perseguição contra esses grupos muçulmanos e outros mais, e eles, seus familiares, por exemplo, os que estão na Europa, na França ou na Inglaterra, filhos destas famílias, se sentem injustiçados, porque aquilo que fizeram com seus pais estão fazendo com seus familiares lá nos seus países de origem, e eles estão resolvendo se vingar. Então esse é um processo mundial que, sabe, queridos, eu não vejo, segundo a minha ótica humana, eu não vejo nenhuma possibilidade de resolver esses problemas à luz da nossa inteligência humana, nossa capacidade pessoal. Não vejo como resolver essas questões. Somente a manifestação sobrenatural do nosso amoroso Pai através da vida do seu Filho Jesus, ou então através de outras situações que eu não posso entender, e nem conheço, e nem me atrevo a descrever, mas precisamos de uma manifestação poderosa para que as mudanças cheguem e façam diferença entre as nações. O que ocorrerá? Não sei. Se vai ocorrer? Não sei. Se será fatalmente a vinda do Filho do Homem? Não sei. Mas o Senhor sabe e fará o melhor segundo aquilo que lhe apraz. Ele avisou que arrebataria, que levaria, que viria buscar. Ele avisou que faria isto. E ele deu sinais para isto. O importante é estarmos prontos para experimentarmos a manifestação da vinda do Filho de Deus. Outro sinal, multiplicação da iniquidade. Veja o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então aqui nós temos a multiplicação da iniquidade. Nunca se falou tanto em multiplicar a iniquidade como falamos nos nossos dias. Poucos dias atrás, vocês estão sabendo, essa semana, um grande banco brasileiro se propôs a apoiar uma feira de pornografia infantil, uma exposição, uma exposição, né? Sei lá, é uma porcaria só, né? Foi lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? Então se propuseram a fazer uma... E não sei se vocês chegaram a ver os quadros e os desenhos, mas uma das coisas que mais nos afrontam, não é que a gente está sensibilizado por causa da imoralidade. Não, esse é mais um dos fatos. A imoralidade também conta, ou não? Também conta. É um dos sinais que temos evidentes também.
Tá? A gente não está preocupado só em condenar a imoralidade, condenar a prostituição, condenar, né, o homossexualismo. Aqui não tem ninguém condenando ninguém. Aqui nós não somos ninguém para condenar ninguém. Mas nós temos que valorizar os princípios de Deus e estabelecer firmemente a nossa fé nos valores do reino de Deus. Valores de verdade, de justiça, de santidade. Esses valores, entre tantos outros demais, são fundamentais para nós valorizarmos. E quando eu vejo que a igreja está completamente alheia a este fato, as escolas hoje estão ensinando a questão da teoria do gênero, né? Ideologia do gênero, desculpe, ideologia do gênero. Então, hoje em dia, há algumas escolas já que tem banheiros unissex. Entendeu? Eu não sou contra esse nosso banheiro. Quer ir no banheiro só? Tudo bem, afinal de contas. O meu problema não é esse. Meu problema é ver como as coisas no nosso mundo moderno estão tomando, o rumo que ela está tomando. Porque o Senhor realmente nos ensinou que haveria multiplicação da iniquidade na formação de uma geração que vem aí deformada. Deformada. Uma geração que não saberá quem é o seu pai. E muito menos quem é a sua mãe, porque não precisa ter pai nem mãe. Quem é o seu pai? Sei lá. Como é que você foi gerado? Por acaso. Mas você não tem pai? Não. Eu nasci de uma mãe só. Sim, e aí? Não, da mãe que está com a outra mãe. E que me gerou. Mas gerou como? Como é que se gera uma criança? Mãe com mãe. Mãe com mãe, sei lá deve gerar de algum jeito. Entendeu? Sabe, queridos, essas coisas eu não sou extremista nem extremado nisto tudo, não. Acho que nós temos que ter um coração perdoador para perdoar, para amar as pessoas de toda a forma como elas se manifestam e chegam até nós. O que nós precisamos é ter firmeza nos valores da nossa fé. Porque o grande problema são os valores da nossa fé. Valores da fé. Porque a coisa é tão sutil, entendeu, Marcelo? Tão sutil que começa assim. Uma coisinha pequena hoje, uma concessãozinha amanhã, uma musiquinha hoje, um pecadinho hoje, outro pecadinho amanhã. Isto chama-se multiplicação da iniquidade. Na medida que você vai consentindo, vai ocorrendo e ocorrendo. Aumentando e multiplicando essa iniquidade. Então nós estamos vivendo dias exatamente assim, em que a iniquidade está multiplicando-se. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos livre. E que nos dê a capacidade da gente não condenar ninguém, amar as pessoas, mas ajudá-las a entenderem a base da nossa fé. A base da nossa fé. Muitos de nós vão ser contestados, achar ridículo você pensar assim. Achar ridículo. Por que você pensa assim? Eu disse para um grupo de pastores, alguns dias atrás, eu disse para eles o seguinte: chegará o dia em que vocês, pastores, vão ser procurados para fazerem um casamento com 2 homens. Aí um deles gritou para mim: eu não farei. Vou para a prisão, mas não faço isso. Sei lá, você vai para a prisão, não vai? Que vá para onde você quiser ir. Mas vai chegar o dia que nós estaremos sendo confrontados com uma situação como esta. E a multiplicação da iniquidade. Você não vai fazer? Que bom que você não vai fazer. Ótimo, acho que é bom mesmo não fazer. E aí alguém está perguntando para mim: o senhor fará? É que o arrebatamento vem agora dia 23, então... Como é que é, cara? Estou fora. Vou deixar para o pastor Osmar resolver. O pastor Antônio está aí mesmo, ele resolve. O Pasquale, meu pastor querido Pasquale está aí, resolve. O pastor Antônio Luiz estão aí. Essa turma toda resolve, né? Tem um pastor advogado que também resolve, né, pastor Anderson? Vai na bênção, tá, filho querido? Vai na bênção, tá? E eu, como veio um arrebatamento, entendeu, Rafa?
Chegou a arrebatamento dia 23, eu estou fora, assuma vocês que eu tenho que fazer. Mas eu não estou preocupado com o que vai acontecer lá. Estou preocupado com o que está acontecendo aqui, entre nós. Que eu vejo a igreja muito preocupada com tantas e tantas injustiças sociais e tão despreocupada em cuidar da integridade pessoal. Integridade pessoal, que começa sutilmente, é uma pequena sementinha, lança aqui, lança lá, uma pequena sementinha e o resultado acontece. E em meio a tudo isto, no verso 14, diz que o evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim virá depois do evangelho ser pregado em todo o mundo. Se já foi pregado em todo o mundo, não é problema meu, eu não tenho esse discernimento, mas esta é uma das evidências, um dos sinais da volta de Cristo, o evangelho ser pregado. E agora, a questão dos suicídios em todo o mundo. Verso de número 22. Pega aí, verso 22, do capítulo 24. Veja lá, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu peguei isto aqui no Google. Não tem os caras que fazem aquela pose danada? Não sabe nada de internet. Só faz cara conhecedor. Olha lá, no Google, né? As redes importantes de comunicação e informação. Brasil é o 8º país com maior número de suicídios do mundo. 8º. É o 8º. O estudo diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. O país com mais mortes é a Índia, segundo a Agência das Nações Unidas. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, pesquisa que foi feita agora em 2012, o Brasil é o 8º país com maior número de suicídios no mundo. O país com a maior taxa de suicídio no mundo é a Guiana, na América Central, aqui pertinho da gente. No Brasil, mais homens do que mulheres se suicidam. 9.400 homens em 2012 contra 2.700 mulheres no mesmo ano. Não existe pesquisa mais recente, de acordo com a ONU, mas há um link direto do site da ONU sobre o assunto. E diz o seguinte: as taxas variam muito de país para país, isto é claro, se deve a uma série de fatores sociais, culturais, econômicos e religiosos. Mas nos países em que a situação é mais crítica, as taxas de suicídio chegam a ser 40 vezes maiores do que nas áreas menos afetadas. O ranking dos países com maior número de mortes em um ano seria este: Índia. A Índia é o detentor, é o país com maior número de suicídios no mundo. 258.075 suicídios por ano. 258 mil pessoas se suicidam por ano na Índia. Na China, 120.730 pessoas se suicidam. Nos Estados Unidos da América do Norte, 43.300 pessoas se suicidam por ano. Na Rússia, 31.900 pessoas. No Japão, que era, há poucos anos atrás, o detentor do número de suicídios no mundo. No Japão, 29.442 pessoas. Na Coreia do Sul, 18.000. No Paquistão, 13.300. No Brasil, 11.800 pessoas se suicidam por ano. Na Alemanha, 10.000. Em Bangladesh, 11.000 pessoas se suicidam por ano. Este é um dos sinais evidentes da volta do Senhor. Suicídios em todo o mundo. Este mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio no nosso país. Esta é a tristeza de nós vermos um número acentuado de pessoas que buscam fugir desta vida para tentar resolver os seus problemas ou deixar os seus problemas sem serem enfrentados. A tristeza, suicídios, as marcas
dos dias de Noé. Quais são as marcas dos dias de Noé? O verso 37 a 39 diz assim, 37. Assim como nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Qual é? Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. É como nos dias de Noé: separação, divórcio, casa-se, descasa-se, dá-se em casamento, abandona-se o casamento, arranja-se o casamento, multiplica-se os casamentos e assim sucessivamente. Uma das marcas evidentes da volta do Filho de Deus. Isso quer dizer que a família vai perdendo a sua influência enquanto família, enquanto marido, mulher e filhos. E ela vai se tornando uma família multigênero. A gente não sabe nunca como é que ela está, o que é que ela quer, para onde ela vai e o que vai fazer. Marcas nos dias de Noé. Ciência multiplicada. Aqui eu falei sobre o automóvel, porque eu falei isso há 45 anos atrás. Mas havia avião, rádio, televisão, telefone celular, internet, bebê de proveta, vacinas, instrumentos cirúrgicos, tratamentos, engenharia genética e assim sucessivamente. São marcas da ciência que vai multiplicando-se. E os feiticeiros e agoureiros? O texto de Isaías 47, que eu achei muito interessante esse texto, que até eu quero convidá-los a lerem comigo. Isaías 47, verso 13. Estes eram as características dos sábios da Babilônia, que deixou Deus cansado. Verso 13. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levante-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Esses são os agoureiros dos nossos dias, aqueles que foram transformados em astrônomos astrólogos. Mais de astrólogos do que de astrônomos, que astrônomos são aqueles que estudam o universo, né, os astros e tudo mais. Mas o pior de tudo são estes que já a Escritura fala, que eram aqueles que procuravam comparar os sinais dos céus e as estrelas e o tempo e coisas com os fatos que haveriam de anteceder grandes acontecimentos. Então, hoje mesmo eu vi, até na internet, eu vi um grupo que está trabalhando agora com a linha do tempo, que tem um negócio seguinte, que está tudo certinho já lá. Que coisa é a lua que engoliu a estrela que chutou o sol. E uma confusão que eu, sinceramente, não consegui entender nada. Nada. São os astrólogos tentando trazer para dentro da teologia bíblica cristã estes fatos para tentar compará-los. Toda vez que a igreja se propôs a fazer isso, a igreja saiu mal. Que Deus não tem nenhum desejo de corroborar, de carimbar as nossas teorias humanas e pessoais. Aí está a sua palavra, vamos nos ater a ela e o restante deixar que o Senhor faça. A igreja morna. Outro sinal. Pelo fato de ser morna, não ser nem quente nem fria, diz o Senhor: eu vou vomitar da minha boca. Os falsos cultos, os cultos voltados para o homem, cultos onde mais os shows são mais importantes do que a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo hoje com vocês, poucos são aqueles que se interessam em fazer. Mostrar as Escrituras, mostrar a palavra, mostrar ao povo, mesmo na minha simplicidade, incapacidade pessoal, de tentar levar a você a consciência de que o que é importante é o que diz a palavra. Mas o povo está vivendo um momento que não sabe bem o que fazer, de loucura. A igreja virou uma megalomania louca. Os grandes shows, os grandes eventos tomaram lugar do ensino da palavra, da formação da palavra. Daí os lares estão mal, as famílias não vão bem, os filhos não têm rumo, os adolescentes completamente inseguros,
os adultos perdidos, e assim sucessivamente, pessoal. Falta da palavra. Quando nós nos afastamos da palavra, nós nos aproximamos do pecado. Afaste-se da palavra e você se aproxima do pecado. Aproxime-se da palavra e você se afasta da palavra. Como é que é? Como é que é? Do pecado, exatamente. Fiz questão de provocar vocês para saber se dá entendimento, dá compreensão cada um de nós. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos do pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O cumprimento do tempo dos gentios, que é um tempo em que nós estamos vivendo, em que os gentios, todos aqueles que estavam fora do contexto da aliança de Deus com Israel, esses todos naturalmente têm sido alcançados pela palavra. Os gentios, que somos nós, já tomaram conhecimento dessas verdades e agora vai se completando o final desses dias. A volta dos judeus para Israel, para Jerusalém, e a reconstrução do templo em Jerusalém. Para mim, é uma das questões muito pertinentes, que eu vou encerrar esta palavra pedindo que o vídeo, tem um vídeo de 5 minutinhos, que eu quero que vocês ouçam comigo e ponderem comigo sobre isso. Depois vamos orar e vou despedir-me de vocês. Mas olha bem uma coisa. O maior sinal de todos é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E é o que nós já estamos vendo nos nossos dias também. Gente séria sendo alcançado pela graça de Deus. E um derramar do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja do Senhor e sobre o mundo ao nosso redor. Há conversões, há multidões se convertendo, há gente sendo transformada, há gente sendo abençoada, há muita e muita graça no ambiente. Hoje em dia a facilidade de pregar o Evangelho nunca houve em todas as gerações. Esse é um sinal do derramamento do Espírito Santo sobre toda a nossa sociedade. E eu quero encerrar com este vídeo com vocês. Está aí, está na mão, filho querido? Dá para apagar as luzes? Observe este tema relacionado com a reconstrução do templo em Jerusalém. Ouça só. God gave me such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties. Okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. Plano judeu para a reconstrução do templo em Jerusalém. They started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings. Os móveis do templo estão sendo fabricados. Something like 7, 8 items for the temple. We have a list of 99 items to do, and we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. Estão construindo os utensílios para o templo. The musical instruments, the harp, instrumentos musicais. Fabricando as roupas dos rabinos. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos. Candelabro de 3 milhões de dólares. 24 karat gold. Todinho de ouro.
ser colocado no templo em Jerusalém. Now, the latest project is there's a team of architects who are working on the blueprint. Uma equipe toda está trabalhando para a reconstrução do templo em Jerusalém. A vinda do Messias e o templo, ambos estão próximos. O momento é curto. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place, the place that's chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to be Lugar designado por Deus há milhares de anos. on the same lines. É o mesmo do lugar que vai ser reconstruído. O lugar onde estava o primeiro e o segundo templo. É o Monte Moriá. O Santo Templo deve ser construído no santo lugar. E exatamente este é o Monte do Templo, onde está a mesquita de Omar e Al-Aqsa. Monte Moriá, em Jerusalém, onde antigamente estava já o Templo de Salomão. Lá está a mesquita muçulmana. Para construir o templo vai ter que derrubar a mesquita. Vai ter que destruir a mesquita dos muçulmanos, de Omar e Al-Aqsa. Aí está a mesquita. Issue is not acceptable by many Muslims or many Palestinians or many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims is a very holy shrine, very holy Domos place. da Rocha é o They templo, think from lugar there onde o templo vai where ser Muhammad ascended to heaven. reconstruído. That the temple will be rebuilt again. I believe the Bible does indicate that they will rebuild the temple. There's no doubt that the temple is going to be built on the temple. É certo que o templo vai ser reconstruído lá. Become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances were to become right, then they can do it. I mean, Says that there are 9 chapters that we've got to do something with. Os judeus estão esperando há 2000 anos a reconstrução do templo. 2000 anos. Jerusalém agora, considerando a reconstrução. O que vai acontecer com as pessoas se a construção iniciar? Any attempt to rebuild Qualquer que seja a tentativa para construir, even now would lead causará resultados catastróficos. would lead to a kind of what they call Talvez haja intifada derramamento or de sangue revolt or e muita maybe guerra war ocorra. and so on. In the Arab world, on all the Muslim countries, Países árabes, islâmicos, in Indonesia, in Paquistão, Indonésia, Afeganistão, Egypt, Egito e Síria, there will be a big movement. haverá um grande movimento no mundo The Islamic muçulmano. Organization Conference, which have 70 countries, 70 might países do something. islâmicos estão se levantando contra isso. With the cost of an Muitos awful lot of israelenses Israeli e árabes and serão Arab mortos. lives too, that are lost in the war. It will be, I think, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the dead. The big battle Vários at meses the terá end para of enterrar the os seus mortos. tribulation is the battle at No final da grande guerra da desordem. During the last days, during the No tribulation, último momento, durante o grande desastre, there will be a change. I think the building a of the reconstrução do temple templo signals things are coming to an é um end. presságio de que o fim virá em breve. And the Preparação de uma reestruturação do templo que está atualmente em Israel. É um presságio do fim. That
Não podemos saber o tempo que isto vai acontecer. Gostaríamos de ser a geração que vai ser a segunda, que vai ver a segunda vinda do Messias. Estamos muito longe do programa de Deus nos nossos dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendito é o nome dele. Vamos ficar em pé comigo, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com essas previsões aí do dia 23 que vai voltar no dia 23 coisa nenhuma. Porque o templo ainda não foi reconstruído. Um dos sinais evidência da proximidade da volta do Senhor é a reconstrução do templo. E sabe o que vai acontecer? Lá onde está o templo dos muçulmanos, chama-se Omar e Al-Aqsa. Eu conheci este lugar a primeira vez que eu fui lá em Israel, há 45 anos atrás. Conheci lá. A Dália era uma judia, foi nossa guia, e ela tinha a responsabilidade de indicar os fatos, os lugares e tudo mais. E a Dália falou comigo o seguinte, ela disse: aqui neste lugar onde está a mesquita de Omar, este é o lugar onde esteve construída o templo de Salomão. O primeiro e o segundo templo estiveram aqui construídos, até que eles foram, os judeus foram vencidos, né? E então os muçulmanos colocaram ali o seu próprio templo muçulmano. Ela disse: o exército e o Estado de Israel estão se preparando para a reconstrução desse templo. Isso há 40 e tantos anos atrás. E ela disse para mim: sabe, pastor, isto vai acontecer fatalmente antes da vinda do Messias, que para eles o Messias ainda não veio. Para nós, o Messias é Jesus, e para nós é a segunda vinda do Messias que vai determinar realmente o final de todas as coisas. Mas ela me disse: estamos trabalhando como judeus e aguardando que estas questões sejam resolvidas. Quando eu estive lá, uma das últimas vezes, acho que 3 ou 4 anos atrás, agora era um outro judeu, que ele era militar do exército de Israel, um judeu. E eu perguntei para ele: escuta aí, como é que vai fazer? O templo vai ser reconstruído ou não vai? Os judeus vão assumir isso aqui? Ele disse: perdemos uma oportunidade, ele me disse, de derrubar esse templo dos muçulmanos. Eu disse: na Guerra dos 6 Dias, na Guerra dos 6 Dias, que Israel venceu em 6 dias, ele disse: ali nós tínhamos que ter imediatamente derrubado o templo e ali começado a reconstrução. Nós, por causa das nações e tudo, para não entrar em conflito com as nações, aguardamos e esperamos. Mas ele disse: nós estamos mais próximos da reconstrução do templo do que o senhor pode imaginar. Aí falou isso comigo. Esta semana eu recebi esse vídeo. Que eu achei absolutamente interessante para mostrar para vocês. São judeus, todos esses aqui são rabinos e judeus, e políticos judeus, que estão falando sobre a reconstrução do templo. E eles estão dizendo o seguinte: para reconstruir o templo, o terceiro templo, né, dos judeus, lá neste lugar, vai ter que derrubar a mesquita muçulmana. E esta mesquita muçulmana, para eles, é a mais importante mesquita no mundo. Depois daquela lá da Meca, na Arábia Saudita. Esta é mais importante para eles. Por quê? Porque eles dizem que o profeta Maomé esteve lá nesse lugar e lá fez a sua morada. Esteve lá nesse lugar, lá onde está a mesquita. Então é um lugar para eles sagrado, sacrossanto. Para mexer com esse lugar sagrado, sacrossanto, vocês já puderam imaginar o que pode acontecer?
os muçulmanos no mundo inteirinho vão ficar muito invocados. E então pode eclodir aí uma terceira guerra mundial. O Xinjiang lá na Coreia do Norte está querendo ajudar com a bagunça. O Trump, com as suas trumpetadas, está querendo aumentar ainda mais a bagunça. Vocês já pensaram que o quadro, o cenário todo está preparado para um evento que nós não sabemos qual será, como será, nem quando será? Mas os sinais estão aí evidentes. E Jesus disse para os discípulos: vejam os sinais. Dá uma olhadinha nesses textos que eu deixei para vocês. Não dá para ler tudo, porque hoje já eu gastei 1 hora só para fazer isso aí, eu não consegui. Eu queria fazer em 15 minutos, eu gastei 1 hora, não teve jeito. Me perdoem, viu? Tá? Eu respeito muito vocês. Às vezes, quando eu não consigo cumprir com o meu propósito, eu fico muito triste. Mas, enfim, eu fiz questão de trazer para vocês essas informações. Vocês vão ser enganados por gente boba da internet que está dizendo besteira. Quando disserem, aqui vem, aqui está aqui, está acolá, é agora, é dia 5, é dia 10, é às 3 da manhã, às 7 da tarde. Vocês não creiam, não creiam. O importante é vocês aguardarem, firmes, servindo a Deus, que realmente quando o Senhor voltar, nos apanhe evangelizando. Nos apanhe servindo a Deus, amando a sua esposa. Nos apanhe cuidando bem do seu marido. Entendeu? Nos apanhe preparando um belo doce de abóbora para o seu pastor. Ora, isso é um ato de justiça maravilhoso. Vocês não acham, pessoal? Que, aliás, estou sentindo falta do doce de abóbora. Faz tempo que vocês não entraram para mim. Estou sentindo falta. Entendeu? Então, antes da volta do Senhor, prepara o docinho para mim, pessoal. Por favor, não brinca não. Então, viva uma vida de integridade, de justiça. Não alimentem pecado na vida de vocês. Acertem cada dia a sua vida. Não porque o Senhor talvez venha hoje à noite. Não, é porque foi o Senhor que mandou. Que nós temos que ter uma vida limpa, transparente, livre do pecado, vivendo em justiça, santidade, amor, perdoando os inimigos. Entendeu? Ame, sirva, honre a Deus, honre as pessoas, viva em paz, viva em justiça. Não carregue ira, ódio, rancor. Fico preocupado com gente que carrega rancor a vida inteirinha. Fica canceroso. Fica canceroso logo, logo. Livre-se disso. Guarde seu coração de toda a pornografia, de toda a mentira, de todo engano, de toda a traição, de toda a miséria, de toda a maledicência, de toda a maldade. Faça boas amizades, tenha bons amigos, gente melhor que você, gente santa de Deus, gente que ame ao Senhor, gente que não leve você para as reuniões do pecado, que tem alguns aí que estão enlouquecidos. Então, queridos, se preserve, se guarde. Se ele voltar agora, glória a Deus. Se voltar essa noite, Marcelo, glória a Deus. Entendeu? Se voltar amanhã, glória a Deus. Você vai me ver na subida, cara. Você vai ficar me dando tchau, né? Eu estou subindo e você me dando tchau. Hã? Não entendi. Ah, tudo bem. Vocês vão me ver, eu estou subindo e vocês vão ficar me olhando, dando tchau. Tchau, pastor. Hã? Como é que é mesmo? Todos juntos subiremos ao encontro do Senhor. Maranata! Maranata! Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos!